Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 1. A exposição hoje será do verso 9 até o verso 11. Atos, capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do verso 6, mas a exposição será do verso 9 até o verso 11. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, ó Senhor, meu Deus, ó Senhor que graciosamente fala através da palavra, lida, bem como pregada, proclamada. Peço, ó Deus, mais uma vez a Ti, neste dia, que o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor me use na explicação breve e clara da Tua palavra. E, ó Deus, que aqueles que aqui estão possam estar com os ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que tens a nos ensinar através da Tua palavra. Ó Deus, seja gracioso conosco, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos contemplado aqui no livro de Atos aquilo que nós mencionamos na nossa primeira pregação neste livro. Nós veremos neste livro e temos contemplado como o Senhor Jesus Cristo, Ele, antes de ser assunto aos céus, Ele é aquele que vai dar instruções aos seus apóstolos, dando orientações aos seus apóstolos, dando promessas aos seus apóstolos acerca de tudo aquilo que eles haveriam de experimentar, bem como acerca de tudo aquilo que eles deveriam fazer. E nós contemplamos e entendemos, inclusive na última pregação no livro de Atos, que o Senhor, Ele vai dar orientações a estes homens, primeiramente desconstruindo ideias equivocadas que eles nutriam acerca do reino, pois eles pensavam que acerca do reino de modo realmente muito equivocado naquele momento, quanto ao tempo em que o reino seria estabelecido, quanto à extensão do reino. Eles tinham um pensamento equivocado acerca disto. Eles pensavam que se tratava apenas de um reino limitado a Israel, étnico, quando na realidade não se trata apenas de uma nação e não está limitado apenas a este povo, envolve todos os povos que vai de Jerusalém até os confins da terra. Nós vimos que o Senhor diz: olha, ao invés de vocês ficarem se preocupando com tais coisas, vocês devem se envolver com o reino. Vocês devem então sair e vocês devem anunciar o reino. E aqui ele nos apresenta a sua grande comissão, que é dada, em primeiro lugar, aos apóstolos naquele contexto, que é estendida aos ministros do Evangelho, aqueles que são chamados a pregar a palavra, a administrar os sacramentos, mas também a igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada a envolver-se nisto, de diversos modos, testemunhando também da palavra neste mundo corrupto, sendo sal e luz neste mundo. Mas é interessante que, depois de o Senhor dar tais instruções e desta ordem, a promessa do Espírito que haveria de estar neles,
capacitando-os a seguir em frente com esta obra, o verso 9 vai nos dizer que, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqui, irmãos, mais uma vez nós encontramos na Escritura Sagrada texto em que vai nos apresentar aquilo que o Senhor Jesus Cristo teve e teria de necessariamente experimentar como algo que vai nos apresentar a obra completa dele de redenção que envolvia necessariamente a sua ascensão. Depois do Senhor Jesus Cristo dar as instruções que acabei de mencionar aos seus apóstolos, a promessa e uma ordem de que eles devem então seguir propagando esta palavra, o Senhor, ele vai então ser elevado às alturas. E ele é aquele que é elevado. E o texto nos sugere que alguém elevou a ele. E o que nós entendemos, irmãos, é que o próprio Deus, o Pai, elevou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, às alturas. Ele foi elevado às alturas, ele foi elevado ao que nós podemos, ou que em outros contextos, realmente vai chamar de céus. Ele foi elevado à presença de Deus, o Pai. E aqui é dito que ele foi elevado às alturas. E quando nós pensamos nessa questão da ascensão do Senhor Jesus Cristo, nós já falamos um pouco sobre isso. Nós vimos no final do Evangelho de Marcos que isto realmente aconteceu e Marcos registra isto. Os evangelhos vão registrar este evento marcante, especial, fundamental, grandemente necessário para o povo do Senhor, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos dias também. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos comparar esse texto da ascensão de Cristo aqui com o que também nos é dito no final do livro de Lucas. O mesmo autor. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 50, vai nos apresentar esta ocasião da ascensão de Cristo. De modo muito breve, Lucas vai nos dizer o seguinte: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aqui nós encontramos explicações, distintas do próprio autor de Lucas acerca da ascensão de Cristo. E é interessante que muitos que não dão a devida atenção e o devido valor à Escritura Sagrada, mas têm pressupostos equivocados acerca da Escritura Sagrada, vão dizer que aqui há algum tipo de contradição entre o que Lucas escreve no próprio Evangelho, Lucas capítulo 24, a partir do verso 50, e aquilo que nós encontramos escrito também por Lucas em Atos capítulo 1. E vão dizer outros também sugerindo, parece-nos apresentar aqui duas ascensões de Cristo. Mas isso não faz o menor sentido. Trata-se de uma outra forma de explicação do que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, dando-nos detalhes outros para a nossa própria edificação. Então, nós não somos conduzidos ou obrigados a imaginar que trata-se de confusão, porque encontraríamos um problema grave se nutríssemos esse tipo de pensamento. Se nós falarmos que há algum tipo de contradição naquilo que é exposto por Lucas, no capítulo 24 de Lucas, e também em Atos capítulo 1, nós diremos que há algum tipo de contradição e de confusão no próprio Deus que inspirou a palavra. Se você atribuir à Escritura qualquer tipo de confusão, você estará atribuindo a Deus, o Espírito Santo, confusão. Mas nós sabemos, o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. E Deus, ele não se confunde em absolutamente nada. Ele revelou, irmãos, toda a sua palavra com toda a precisão e clareza ao homem. E nós não podemos nunca
considerar ou cogitar a possibilidade de qualquer tipo de erro, equívoco ou confusão na palavra de Deus. Nós devemos antes, se pensamos haver algum tipo de confusão, ao invés de desconfiar da precisão de Deus, na escrituração de tudo aquilo que aconteceu, nós devemos desconfiar de nós mesmos. Desconfiar da nossa incapacidade de, muitas vezes, compreender as verdades como reveladas na Escritura Sagrada. Porque nós, sim, é que muitas vezes entramos em contradição, fazemos confusão, temos pensamentos equivocados, nada precisos. Mas o Senhor não. Nosso Deus é um Deus infinitamente sábio, é um Deus que sabe o que faz sempre, e Ele faz tudo muito e muito bem, desde o princípio de todas as coisas. Então, quando alguém tentar atribuir algum tipo de equívoco à Escritura, você pode dizer a ele, você está atribuindo problemas ao próprio Senhor, que inspirou toda a palavra do Antigo ao Novo Testamento, e ele vai ter um problema grave. Além também de ter um problema sério de interpretação da Escritura Sagrada. Então, irmãos, o que é relatado ali nos apresenta apenas detalhes outros acerca da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante. Lucas vai nos dizer no Evangelho que eles ficaram grandemente felizes naquela ocasião. Ele nos apresenta o sentimento que foi revelado no coração desses homens enquanto aquilo acontecia. Mas quando nós olhamos para Atos, ele não vai apresentar nenhum tipo de expressão no coração destes homens assim. Nós veremos mais à frente qual será a reação destes homens à ascensão do Senhor Jesus Cristo. Mas, retornando aqui ao que nos diz o verso 9, o texto nos diz que ele foi elevado às alturas, à vista deles. Então, o texto nos declara que ele não subiu como se fosse um espírito sem carne, um espírito desencarnado. Não. A Escritura nos mostra que ele foi visto. Os olhos comuns, naturais dos apóstolos contemplaram Cristo ser elevado. Isso então nos indica a verdade de que este Cristo, que foi assunto aos céus, ele foi assunto aos céus em carne e osso. Com a alma verdadeira, racional, com um corpo verdadeiro como o nosso, não no estado de humilhação como o nosso, mas glorificado. Mas um corpo, sim, como o nosso, sendo então elevado aos céus, naquele contexto. E eles contemplam ele subindo aos céus, mas o que acontece? Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eles só não conseguem mais olhar para Cristo porque, como vai dizer o texto, uma nuvem o encobriu. Mas nós veremos, eles estavam ali fitos naquele evento. E realmente, irmãos, essa revelação de Cristo sendo assunto aos céus, nos apresentado na Escritura como realmente um evento muito importante. Como realmente algo que é fundamental e que os apóstolos na Escritura vão fazer referência a isto nos seus próprios escritos. O apóstolo Paulo vai fazer referência a isto, nós vemos Pedro fazendo referência a isto, a Escritura vai fazer isto, porque era um evento muito importante. Muito importante. Você pode olhar comigo para o que diz o apóstolo Paulo. Se você olhar comigo para a Escritura em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 34, vai nos dizer que realmente Cristo, ele foi elevado aos céus e ele, sendo elevado aos céus, ele está à destra de Deus. Nos diz Romanos 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Fato apresentado pelo próprio apóstolo Paulo. Ainda, o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja em Éfeso, Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1, verso 20, a Escritura nos diz o seguinte:
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos apresentando isto. Ainda, o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, verso 9, texto muito conhecido. Filipenses, capítulo 2, verso 9, a Escritura nos diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ainda, a Escritura, em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ainda a Escritura, se você olhar comigo para o que nos diz Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. E ainda, irmãos, a Escritura, se você conferir, em Hebreus, capítulo 1, verso 3, nos diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, é um testemunho claro na Escritura. E só pode ser este um evento realmente de grande importância. Quando nós pensamos, irmãos, acerca de Cristo sendo assunto aos céus, não significa apenas que ele subiu aos céus e lá está e agora nada acontece. Não, irmãos. Como foi dito na primeira pregação aqui no livro de Atos, o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos céus e Ele, como aquele que está nos céus, à destra de Deus, Ele é aquele que está reinando. Ele é exaltado na sua ascensão. Nós lemos isto, inclusive, hoje na pergunta 53. Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversando com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregar o evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus, no fim de 40 dias, levando a nossa natureza e como nosso cabeça triunfante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. É um Cristo, irmãos, que realmente Ele reina. E Ele reina absoluto nos céus. Sobre o mundo. Sobre todas as coisas. Não há nada que não esteja sujeito à soberania e ao reino do Senhor Jesus Cristo hoje. Ele está realmente exaltado. Irmãos, Ele, como aquele que foi assunto aos céus, Ele não somente exerce o ofício real, como a Escritura mesmo vai nos apresentar, mas Ele exerce também o ofício sacerdotal. Ainda, nós entendemos e falamos sobre o ofício sacerdotal de Cristo. Cristo, Ele é aquele que, como o nosso sacerdote, Ele intercede por nós. Nós sabemos disto. Ele não somente é o sacerdote, mas Ele é também o sacrifício. Ele é aquele que se entrega, entregando a sua própria vida para nos purificar do pecado que nos conduzia ao inferno. Nós entendemos isto. Mas Ele fica, hoje,
continuamente intercedendo pelo seu próprio povo nos céus. É a obra dele como nosso sacerdote. É a obra dele como nosso Senhor. E, meus irmãos, é maravilhoso nós entendermos que realmente o nosso Senhor, Ele está nos céus fazendo exatamente isto. Porque a nossa vida, a nossa integridade espiritual, a nossa chegada à pátria celestial, toda a nossa peregrinação nesta vida depende não somente da obra perfeita de Cristo por nós, mas também dele continuamente ficar intercedendo por mim e por você. E isso, irmãos, deve realmente nos trazer uma alegria imensa ao nosso coração. Você certamente ficaria feliz, e eu espero que você fique feliz, quando alguém diz a você que está orando por você. Irmão, eu estou orando por ti. Estou orando por você, pela sua vida, para que o Senhor te dê graça, te sustente na caminhada com Cristo, para que o Senhor te livre do mal. E então você pensa, puxa vida, que coisa maravilhosa é ser objeto da oração de alguém por mim. E quando alguém diz que ora, e quando você ora por alguém, isso é manifestação de amor. Quando eu amo alguém, eu oro por essa pessoa, continuamente. Mas imagina você, irmão, sabendo que quem ora por você é Cristo. Quem roga por você é Cristo, rogando ao seu Pai. Irmão, isso deve nos trazer realmente um conforto imenso nesta vida. Uma alegria até mesmo de que um dia nós, ainda que enfrentemos muitos dilemas, muitos problemas, muitos conflitos com os nossos próprios pecados, sabemos que nós seremos e já somos vitoriosos em Cristo. Porque Ele tem rogado por nós. E Ele fará com que nós cheguemos à nossa caminhada. Ele vai completar a sua obra em nós. Nós podemos ter certeza disso. E que Ele, como um intercessor bendito, ainda que muitas vezes Satanás tente nos acusar, ainda que muitas vezes Satanás tente trazer para nós acusações indevidas à nossa vida, porque Ele é o acusador, o Senhor Jesus Cristo é aquele que vai, como o nosso advogado perfeito, dizer diante do próprio Deus, o Pai, eu morri por esta pessoa, eu rogo por esta pessoa. É Ele quem faz exatamente isso diante de Deus, o Pai. Como vai dizer a Escritura, 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que luta em favor da sua glória, do seu reino, mas Ele também pleiteia por nós diante de Deus, o Pai. Então, certamente, irmão, o Senhor, Ele escuta a oração do seu filho. Ele escuta. Sabemos de uma ocasião, na caminhada de Cristo, que Cristo pediu e o Senhor não atendeu o seu pedido, nós sabemos. Senhor, passa de mim este cálice. Senhor, passa de mim este cálice. Senhor, passa de mim este cálice. Ele vai repetir. Mas depois, ele satisfeito com a vontade de Deus, sujeitando-se à sua soberania, ele vai dizer, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas Cristo é aquele que intercede pelo seu povo. E nós vemos ele fazendo isso. Você olha para a sua oração sacerdotal em João capítulo 17. Ele roga pelos seus. E ele, irmãos, naquela oração, vai nos apresentar algo que deve ser para nós realmente maravilhoso. Porque quando ele roga por nós, ele roga a Deus que aqueles que foram entregues ao seu Filho, pelo próprio Deus, estejam com ele onde ele está, nos céus. Este é o pedido do seu Filho. E veja, irmãos, nós sabemos, já falei isto aqui nesta pregação ainda. A obra de Cristo nos garante a habitação com Ele nos céus. Mas a sua intercessão e o seu pedido a Deus o Pai também. Nós temos certeza, irmãos, o Senhor Deus ouvirá a oração dos seus filhos, do seu Pai, do seu Filho. A oração de que Ele pede, que estejam comigo na glória aqueles que me deste. Até o fim, irmãos, o Senhor nos sustentará. Ele nos guiará.
Ele é aquele que roga por nós, Ele é também aquele que segura a nossa mão. Ele é aquele que realmente nos guia em toda essa nossa caminhada. Não somos nós que, com a nossa força do nosso próprio braço, somos aqueles que perseveram até o fim. Mas porque o Senhor, Ele segura na nossa mão, garantindo-nos um destino final ainda seguro. Não sem intempéries e dificuldades, mas certo. Ainda que no nosso coração muitas vezes brote um temor imenso na nossa caminhada. Mas nós estamos segurando na mão do nosso Senhor, ou melhor, Ele segura na nossa mão. É assim que um filho se sente seguro com o pai, não é? Está num beco, numa estrada, num lugar muito difícil, ele olha para aquilo, ele pensa, eu temo, ele teme ir sozinho. Então o pai chega, pega na mão do filho e diz, nós vamos chegar até lá. Nós vamos chegar até o fim, certamente. E o garoto que confia no seu pai, ele vai segurar nas mãos do seu pai, ele vai caminhar assim, seguro, certo, de que o mal que surgir, o seu pai haverá de sustentá-lo e guiá-lo, até ele chegar ao seu destino. É exatamente assim a nossa caminhada, descrita nesses termos, mas de que o Senhor, Ele realmente nos guiará, e Ele é o nosso perfeito sacerdote. Ele intercede por mim, Ele intercede por ti, Ele é o nosso Rei também. Ele, nada no seu reino está fora dos seus olhos e do seu controle. Nada, irmãos, na nossa vida. As dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada, nós podemos estar certos. O Senhor Deus, Ele está guiando tudo isso. Como o profeta Abacuque se questionou, posso não conseguir entender por que razão o Senhor, na sua providência, permite que tais e tais coisas aconteçam na minha vida, mas a certeza que nós podemos ter, que a confiança que pode e é revelada no coração do próprio profeta, como deve ser no coração de todos os filhos de Deus, é que o Senhor realmente Ele está conduzindo tudo. E Ele nos chama, irmãos, a nos sujeitarmos ao seu governo perfeito neste mundo. A depositarmos toda a nossa confiança nele. Ainda que aparentemente as coisas estejam apenas aparentemente desgovernadas. Na nossa vida, nas nossas famílias, no governo. Nós devemos nos lembrar, irmãos, é sempre bom nos recordarmos disto. Aquele que está sentado no trono, quem é? É o nosso Senhor. Ele está assentado no trono. Este Cristo que foi assunto aos céus, Ele está guiando a minha e a tua vida. Descansemos e confiemos no nosso Senhor. Ele está nos céus. Mas é interessante, irmãos, porque o texto continua a nos apresentando esta obra da ascensão de Cristo, e nós podemos pensar assim, mas Cristo foi assunto aos céus, e o que isso acontece, o que isso faz concluir? Como mencionei, Ele conclui aí a sua obra, satisfazendo então assim, com a sua ascensão às alturas, a presença do Pai, Ele vai então nos apresentar uma obra que é completa, satisfazendo assim realmente a justiça e a ira de Deus, de um Deus que fica em paz com o homem. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Leia Levíticos. Você vai ver então em Levítico o que acontece. Sacrifícios são feitos continuamente. Sacrifício, sangue derramado e uma série de coisas acontecem ali. Nós estamos lendo na nossa leitura continuada este livro. E nós contemplamos isto frequentemente. O que acontece com os animais sacrificados, com as ofertas apresentadas a Deus? Uma descrição que há é que isto é como um aroma que sobe à presença de Deus e trata-se de um aroma suave e agradável, e isso faz com que a ira de Deus ela seja cessada, ela seja aplacada, ele fica satisfeito. Sobe às alturas a presença de Deus. É o que acontece com Cristo. É como ele apontando para este sacrifício que apontava para o seu sacrifício perfeito. Ele entregando a sua própria vida como um sacrifício perfeito sob a presença de Deus, e então o Senhor ele se agrada, ele está satisfeito com a obra do seu próprio Filho em favor de pecadores indignos como eu e você. Veja que coisa preciosa é saber
que já realmente, irmãos, não há nenhuma dívida contra nós. Já não possuímos nenhum tipo de dívida com o nosso Senhor, porque Cristo satisfez isto plenamente, perfeitamente. Não há mais necessidade alguma de sacrifícios ou ofertas. A perfeita oferta e o perfeito sacrifício já foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Subiu aos céus, satisfazendo então assim a vontade perfeita de Deus, o Pai. Mas, irmãos, esta é a ascensão gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sobe às alturas. Mas qual seria então, ou qual foi a resposta, ou a postura dos apóstolos naquele momento? O verso 10 nos diz: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. É interessante o que acontece. O texto vai nos dizer, irmãos, que realmente, naquele momento, e não é de se admirar, não é? Eu acredito que nós faríamos a mesma coisa. Nós estamos diante de Cristo, Ele está sendo elevado aos céus. O que é que você vai fazer? Olhar para os céus. Nós vamos olhar e contemplar este ato. Mas o texto vai nos falar que enquanto eles estavam olhando com os olhos fitos nos céus, vidrados ali, sem tirar os olhos, imaginem essa cena neste momento. Enquanto Jesus subia, aparecem então 2 varões, aparecem então 2 anjos que vão como que cessar este momento de contemplação dos apóstolos nesta ocasião. E eles estavam realmente contemplando. E os anjos aparecem. Eles vão falar alguma coisa para estes homens neste momento. E é interessante porque anjos sempre aparecem em algumas ocasiões muito importantes. Nós vemos os anjos aparecendo no próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos os anjos aparecendo na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos anjos aparecendo na ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mensageiros de Deus, ali em muitas ocasiões instruindo, orientando, consolando os seus discípulos com mensagem realmente importante. Irmãos, eles estavam contemplando aquilo e eles estão aqui neste momento, Cristo sendo assunto entre aquela que é a ascensão de Cristo e o que os anjos vão falar acerca da sua vinda. Eles estão no período entre isto. Não somente eles, irmãos, nós estamos. Como, salvo engano, vai dizer o próprio pastor Paulo Anglada no seu livro. Enquanto Cristo foi assunto aos céus e o seu retorno, a igreja de Cristo é chamada a trabalhar. Não a ficar numa contemplação dos céus sem atividade, mas também não é chamada a um ativismo desenfreado, sem também pensar nas coisas da glória dos céus. A igreja é chamada a se envolver com a obra de Cristo, sim, aguardando com grande expectativa este dia, mas enquanto aqui estamos e o Senhor não vem, somos chamados a trabalhar na obra dele. Somos chamados a seguir em frente com aquilo que o próprio Senhor nos deu orientação. Em sair por este mundo, proclamando a sua verdade e o seu reino. Nós somos chamados a isto. Sim, irmãos. Somos chamados para ser realmente luz neste mundo, sal neste mundo. É um mundo que está em trevas, você não percebe isto. Como nos diz o profeta Abacuque. Pecados e muitos, dentro da igreja e fora. Um mundo que apodrece. E que, se ao evangelho não for anunciado, continuará apodrecendo. É necessário, então, que aquele que pode tirar os homens das trevas e que pode tirar os homens da condição de miséria e pecado seja anunciado. A igreja é encarregada disto.
toda a igreja, os ministros especialmente, em anunciar isto, continuamente, sem parar, a todo tempo, dentro e fora de tempo, em toda ocasião oportuna que surgir. Somos chamados a abrir a boca e falar acerca de Cristo, não acerca de nós mesmos. Não acerca das nossas experiências. A não ser que as nossas experiências sejam um meio para conduzir a proclamação de Cristo. Mas se no fim a minha história acerca da minha vida for simplesmente para me exaltar, é melhor que você fique calado e não fale nada. Mas nós somos chamados a falar e apontar sempre para este Cristo, envolvendo-nos realmente. Se você não é chamado, irmãos, e nem todo mundo é chamado a sair por este mundo, eu já falei aqui, os ministros é que são chamados a serem espalhados especialmente por este mundo para pregar, batizar, administrando os sacramentos por onde eles forem enviados. Você pode se envolver com isto, contribuindo, rogando a Deus, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara, encorajando outros homens, falando. É bom, irmãos. Você pode orar, isso é muito bom. Você está rogando a Deus, isso é extraordinário. Mas como é importante, irmãos, que nós, como corpo do Senhor, engajados nesta obra, nos engajemos também em encorajar aqueles que são chamados a fazer isto, encorajando-os a seguir em frente com a pregação da palavra, encorajando-os a serem fiéis à pregação da palavra, a permanecerem firmes até o fim, proclamando Cristo e este crucificado. Homens precisam ouvir isto, muitas vezes. Não para se envaidecer, mas como encorajamento que deve ser praticado no meio da igreja de Cristo. Nós devemos praticar isto. Nós devemos nos envolver. Há tantos irmãos que precisam, muitas vezes, muitos pastores, que precisam realmente, e ministros, outros irmãos que se envolvem com a obra, precisam de uma palavra de encorajamento, estou orando por você, ou coisa dessa natureza. Durante um tempo, eu fazia isso todo ano, tentava mandar uma mensagem para um monte de pastor, alguns que eu não conhecia, outros que eu conhecia, eu não tinha contato com todos pessoalmente, então eu mandava um texto. Então, eu mandava uma mensagem e muitos respondiam muito felizes. Poxa, muito obrigado, é muito bom saber estar orando por mim. Ainda que, sei lá, nem soubesse direito da minha existência. Mas o ponto é, nós devemos fazer isso. Nós devemos encorajar, porque aqueles que estão nesta batalha, e todos nós estamos precisando da graça do Senhor e da ajuda de todos os irmãos para seguir em frente com isto. E no final, irmãos, nós estamos preocupados com o reino do Senhor, neste mundo, que nós somos realmente encorajados já a fazer. Mas ele nos diz, a Escritura nos apresenta aqui em Atos, que eles estavam olhando e então os varões vestidos de branco, e essa ideia de branco apresenta e aponta para a pureza, a santidade destes anjos que se apresentam para eles ali naquele momento. E então o texto no verso 11 nos diz, e lhes disseram, varões galileus, provavelmente apontando para a origem destes homens. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? É uma pergunta retórica. Estou olhando para as alturas porque Cristo acabou de ser elevado aos céus. Eles sabem, eles estão esperando uma resposta ali dos apóstolos, mas eles então vão acrescentar algo que vai servir de grande conforto para estes homens. Eles vão dizer, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Este que foi assunto aos céus, virá do modo que o vistes subir. Eles contemplaram Cristo em carne e osso, sendo assunto aos céus. Agora eles vão dizer, quando Cristo retornar, no seu grande e glorioso dia, todos verão. Assim como ele foi elevado, esse Senhor Jesus Cristo retornará. E aqui ele fala sobre o retorno glorioso do Senhor, sobre a sua vinda bendita, que nós aguardamos com grande expectativa.
E é interessante, irmãos, porque nós até mesmo lemos aqui no Catecismo Maior de Westminster, que o Senhor Jesus Cristo, ele é exaltado na sua ascensão, e no finalzinho lemos que isto envolve o quê? Envolve a sua segunda vinda no fim do mundo. Lemos também no culto público a pergunta 56, como há de ser Cristo exaltado em vir, segunda vez, para julgar o mundo? Resposta: Cristo há de ser exaltado na sua vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá segunda vez no último dia, com grande poder e na plena manifestação da sua glória, e dado o seu Pai, com todos os seus santos e anjos, com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão. Meus irmãos, podemos estar certos, esse dia virá. E é certo, irmão, que esse dia virá, e para nós não deve ser algo desesperador, para nós deve ser algo grandemente consolador. Para nós que conhecemos a Cristo, sim, é consolador. Nós não sofreremos mais com os males do pecado. Nós estaremos diante do Senhor e, como veremos aqui, nós habitaremos com o nosso Senhor na glória. Mas aqueles que não conhecem ao Senhor, eles podem e realmente devem tremer. Os nossos padrões doutrinários falam acerca daquilo que acontecerá neste dia. Mais uma vez, e se você olhar comigo para a pergunta 89 do Catecismo Maior de Westminster, vai nos dizer assim, acerca daquilo que acontecerá com os ímpios no dia do juízo. O que acontecerá aos ímpios no dia do juízo? No dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo. E sob clara evidência e plena convicção da própria consciência, terão pronunciada contra si a terrível, porém justa, sentença de condenação. Então, serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com os seus santos e com todos os santos anjos, e serão lançados no inferno para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre. É um juízo justo. Os homens são culpados dos seus pecados. O Senhor Deus tem de punir estes homens por causa dos seus pecados, e Ele é justo. E eles vão sofrer eternamente, sendo punidos com tormentos indizíveis, não somente na alma, tendo seu corpo aniquilado, não. Sendo eles aniquilados, não existindo, não. Para sempre, corpo e alma, no inferno, no lago de fogo, no juízo. Somente os anjos e os homens? Não, irmãos. O próprio diabo sofrerá neste dia. Ele não estará lá fustigando aqueles que vão para o inferno como se ele fosse alguém que vai estar lá rindo, felicíssimo, como se não tivesse nenhum tipo de sofrimento para ele. Ele estará sofrendo também, para sempre. Esta é a realidade da Escritura, que a Escritura nos apresenta. E você que não teme ao Senhor e não conhece ao Senhor, você deve olhar para isto com grande alerta e com temor. Não adianta. Você pode pensar, esse dia não virá. As pessoas falam disso há tanto tempo. Estou vendo, isso nunca aconteceu. Meu bisavô morreu crendo nisso, nada aconteceu. Meu avô morreu, até agora nada aconteceu. Meu pai está velho, já morre, nada acontece. Eu estou ficando velho e nada acontece. Você pode ter certeza, vai chegar. E a Escritura vai nos ensinar, não tardará. E como já mencionei em outras ocasiões, eu escutei isso de Joe Bick e sempre me recordo frequentemente disto. Será um dia que não haverá misericórdia mais para o homem. O momento para o arrependimento é hoje, o momento para a fé em Cristo é hoje, naquele dia ele virá como juiz justíssimo.
Não devemos ficar aguardando esse dia para nos voltar para Cristo, para nos arrependermos dos nossos pecados. Não podemos, não sabemos quando isso acontecerá. Não tem um dia marcado. Não vai ser revelado para você anteriormente, olha, eu vou vir amanhã. Fica aí esperando com grande expectativa, porque eu vou aparecer nos céus. Não. Ele vem, irmãos. Ele vem. Você deve acreditar nesta realidade. Mas sim, para nós que conhecemos o Senhor, nesta vida, já temos uma experiências, irmãos, maravilhosas com esta verdade. E como nós lemos até mesmo na nossa leitura da revelação da vontade de Deus. Nós aguardamos com grande expectativa este dia. Mas como é que nós vivemos aqui? Justa e piedosamente. Nós então entendemos que a expectativa do retorno de Cristo nos conduz a caminharmos de um modo que seja verdadeiramente agradável ao nosso Senhor. Quando nós olhamos mais uma vez para os nossos padrões doutrinários, na pergunta, ou melhor, no capítulo 33, terceira seção da Confissão de Fé de Westminster, vai nos dizer o seguinte, acrescentando mais informações acerca desta realidade do juízo. A Confissão de Fé vai nos dizer o seguinte. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 33, terceira seção, nos diz assim. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia do juízo. Para quê? Veja, qual o propósito? Para afastar os homens do pecado e para maior consolação de quem? Dos ímpios? Não, irmãos. Dos justos nas suas adversidades. Quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também, quer que esse dia seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer, vem logo, Senhor Jesus. Amém. Então, os nossos padrões conseguem perceber isso com muita clareza. Nós somos chamados a, olhando para este dia, nos afastar do pecado. Ou seja, viver de modo justo e piedoso, santo nesta vida. Não é depois que eu estiver nos céus que eu sou chamado a ser santo e piedoso. A manifestação de que eu sou alguém que pertence ao Senhor é que eu vivo de modo santo e piedoso agora. Então, se nós estamos vivendo, irmãos, de um modo que não agrada a Deus, isso revela ou que nós não fomos salvos, ou que nós não temos esta bendita e real esperança do retorno do Senhor. Que nós não cremos firmemente nisto. Mas se você é alguém que foi salvo por Cristo, se você é alguém que tem firme esperança nisto, você vai viver uma vida que agrada ao Senhor. E qual é uma vida que agrada ao Senhor? É uma vida vivida segundo os decretos de Deus? Não. Porque nós não somos chamados a obedecer os decretos de Deus. Não tem quem obedeça aos decretos de Deus. Ninguém tem acesso aos decretos de Deus. Nós cumprimos e fazemos os decretos de Deus porque a vontade dele é eterna, não tem como escapar. Desejando você obedecer aos decretos de Deus ou não tem como. Mas nós somos chamados a viver e obedecer aos mandamentos de Deus, que é o que nos é revelado. Nós não vivemos segundo os decretos de Deus, mas vivemos segundo a sua vontade revelada. Não vivemos segundo aquilo que não foi revelado a nós, mas aquilo que foi revelado para nós e para os nossos filhos, como nos diz Deuteronômio 29, 29. Então, se você quer viver uma vida piedosa, agora, atente para a revelação de Deus. Está aqui, meu irmão. É a Escritura. Você quer saber a vontade do Senhor? Leia a palavra. Você quer saber como viver piedosamente? Leia a palavra. Medite na palavra. Pense no Senhor Deus, que é piedoso e santo. Medite nos atributos do Senhor.
Aplique essas verdades para você. Isso conduzirá você a viver de um modo que seja agradável, mas sem perder de vista este dia do Senhor. Isso deve conduzir você a isto. Mas não somente isto, a expectativa do futuro do Senhor não somente serve para nos afastar do pecado, mas também para nos trazer consolo agora, em meio a qualquer tipo de adversidade, conflito, sofrimento que enfrentamos. Com o pecado que outros cometem contra nós, por causa do pecado que nós cometemos contra outros, os males que nós enfrentamos, doenças que nos alcançam, governo perverso e tantas coisas. Saber que o Senhor voltará e que nada disso mais existirá é consolador. Traz paz ao nosso coração. Traz alegria e expectativa certa. E que isso é breve. Não se compara ao que nós experimentaremos na glória. O sofrimento é breve. A alegria é eterna. É para todo sempre. E isso será trazido a nós, e nós experimentaremos isso no dia em que o nosso Senhor voltar para buscar o seu povo. Para onde nós iremos com Ele, habitando, então, nos novos céus e nova terra, para a glória celestial que está sendo preparada por Ele, pelo próprio Cristo. Como nós olhamos para a Escritura Sagrada, com alguns textos, João, capítulo 14, verso 1 ao 3, a Escritura vai nos dizer, João 14, verso 1 ao 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Ainda, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 4. Colossenses, capítulo 3, verso 4, a Escritura nos diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ainda, irmãos, em Hebreus, o apóstolo nos diz, Hebreus capítulo 9, verso de número 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. E o último texto, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, do verso 12 ao verso 14, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai nos dizer o seguinte: para aqueles que pensam que o Senhor se demora, a Escritura nos diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Uma casa, uma cidade, um lugar de eterna bem-aventurança na habitação com nosso Senhor para todo sempre. Isto é o que nós experimentaremos no dia em que o Senhor nos chamar através da morte ou no grande e glorioso dia do Senhor. Será que isto, meu irmão, não é grandemente consolador para você? Ó, irmãos, que nosso Senhor nos encha de grande alegria nesta vida, dando-nos, sim, temor, mas também grande alegria no Senhor, independentemente de qualquer coisa que experimentemos nesta vida. O grande e glorioso dia do Senhor chegará e nada disso mais existirá. Estaremos com Ele para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela maravilha que é sabermos que o Senhor foi assunto aos céus e que o Senhor reina
que o Senhor é o sacerdote que intercede por nós, que o Senhor é aquele que governa as nossas vidas. Como maravilhoso, Senhor, saber que somos chamados por Ti, enquanto nesta vida caminhamos, a testemunharmos a Tua palavra, vivendo para o louvor da Tua glória, na propagação do Teu reino. E como maravilhoso, Senhor, também sabermos que um dia o Senhor retornará e que nós estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o Senhor por isto. Louvado seja o Senhor pelo Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, pois somente e unicamente através dele nós temos essa esperança maravilhosa. Louvado seja o Senhor, Deus, por isto tudo. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos